Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. O tema de hoje vai ser muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir detalhes, aconselhamentos sobre um tema que, de repente, você em casa tem alguém com esse problema. Eu já vou falar o que é. Mas antes de falar sobre o tema de hoje e apresentar o nosso convidado, eu rapidamente quero falar de um outro tema que é muito importante. Trânsito em Joinville. Nós temos muitos problemas em Joinville, o excesso de veículos, as ruas são as mesmas, eu tenho falado isso aqui já reiteradas vezes, e faço um apelo para que os motoristas, eles se entendam no trânsito. Nós precisamos buscar um entendimento, porque a pressa é inimiga da perfeição, já dizia o poeta. E a pressa tem causado muitos acidentes em Joinville, levando à morte jovens, muitos jovens, com suas motocicletas, jovens com seus carros, incapacitando outros quando não morrendo a pessoa e levando os hospitais a um colapso. Você ter uma ideia, o Hospital São José está lotado. O Hospital Regional, lotado. Essa semana, o pai de um amigo meu, de 80 anos de idade, teve uma síncope e um mal-estar e foi levado ao Hospital Regional. 80 anos. Lá chegando, não tinha leito. Ele teve que ficar numa cadeira, sentado, tomando soro, esperando o resultado do exame que o médico pediu a ele. Amigos, é coisa séria. Nós temos que ter consciência. Os médicos ortopedistas de Joinville que atendem em PAs, hospitais, são prova disso. Traumas e mais traumas causados por acidente. A maioria por imprudência e a famosa pressa. Vamos desacelerar um pouco o nosso ritmo para que nós possamos nos livrar dos acidentes. Basta querer. Cada um é dono das suas atitudes. Saia um pouco mais cedo de casa se você tem um compromisso. Respeite os limites de velocidade. Fique focado no trânsito, não no celular, no painel do carro, conversando com um amigo do lado, olhando para trás para conversar com o filho no banco de trás. Tudo isso causa acidente. E depois do fato ocorrido, não tem mais o que fazer a não ser se lamentar. É importante a gente se conscientizar. Fundamental. Não só no trânsito, mas no dia a dia em casa também. Ok? Eu procuro fazer a minha parte. Vamos juntos fazer uma vida melhor. Basta querer. O programa de hoje recebe o Dr. Ricardo Miyamoto. Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista especializado em coluna vertebral e também tem uma especialização na área da dor. Quem nunca teve uma dor aguda, e não é uma coisa rara, quem nunca teve uma dor contínua, quem convive com dor? A dor, ela leva as pessoas às vezes a cometer certas atitudes impensadas para fugir da dor. É triste isso, mas é a realidade. E o que nós podemos fazer para enfrentarmos a dor? O que é dor primária? O que é dor crônica? O que é dor secundária? Pessoas que tomam medicamentos e o remédio não surtiu efeito. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Ricardo Miyamoto, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde ou boa noite, né? Isso. O programa vai ser exibido várias vezes. Então, quero agradecer aqui mais uma vez, Arivan, pela oportunidade que você, né, nos dá aqui para falar com os ouvintes, né, para a gente discutir sobre vários assuntos, principalmente hoje sobre a dor, né? Então, me diga, quem é que não sente dor, né? E existe hoje, tá, uma atenção muito especial, tá, da classe científica, da classe médica, tá, no atendimento à dor. Por quê?
Porque a dor, ela é muito subtratada, tá? Existem vários trabalhos, tá, que definem que o paciente com dor crônica, aquela dor arrastada, tá? Mais de 70 a 75% dessas pessoas, elas estão insatisfeitas com o tratamento da dor porque ainda estão sentindo dor. Então a gente vê que a dor é subtratada. Aí, Arivan, você me falou de dor primária, dor aguda, né? Então, como é que a gente pode, assim, academicamente dividir uma dor aguda, uma dor crônica? Dor aguda é uma dor recente. Dor crônica é uma dor que passou pela fase aguda e se cronificou, está se arrastando, tá? Então, a dor aguda, tá, a gente divide ela, é uma dor que aparece e fica aproximadamente até 3 meses. Se essa dor persistir após 3 meses para mais, a gente já define como uma dor crônica, né? E a dor crônica, ela aparece por quê? A grande maioria porque a dor aguda foi muito maltratada, né? E outra coisa muito importante, a dor, ela é diferente em todos os indivíduos. A dor, ela é individualizada, né? E então tem muitas coisas para a gente questionar, tá, no tratamento da dor, no diagnóstico da dor e da origem da dor, né, Arivan? A origem da dor é o grande X da questão. Quanto mais se vive, mais se tem probabilidade de se sentir dor, Ricardo? Eu não vou te falar que a dor tem relação, né, com a longevidade, né? Você pode ter uma pessoa, tá, de 70, 80, 90 anos de idade vivendo muito bem sem dor. E uma pessoa, tá, de 25, 30 anos com uma dor crônica utilizando opioides, morfina, né, medicamentos controlados para controlar a dor, né? Então, a dor, ela é muito individual e ela tem muitas causas, né, a dor. Então, para a gente hoje, tá, que está se dedicando mais ao estudo da dor, eu vou tentar, assim, academicamente, diferenciar os tipos de dor. Certo. Por exemplo, tá, existe a dor que a gente chama de dor nociceptiva. Tá? Eu não vou me ater a termos mais técnicos, mas eu vou explicar. A dor nociceptiva é aquela dor onde você tem uma lesão. Então você tropeçou, bateu o joelho, machucou o joelho, tá? Tem os receptores da tua pele, tá, ali no joelho e abaixo da pele, que são os nociceptores. Você estimulou esses receptores, então a dor da batida estimulou os receptores, esses receptores de dor caminharam pelos nervos, vieram até a tua coluna, foram até o cérebro, aí você identificou que você machucou o joelho. Por isso que você sente a dor. E você, mesmo de olho fechado, você identifica que essa lesão foi no joelho. Foi no joelho. É igual uma topada. Por quê? Porque você tem no teu arquivo a localização do teu joelho e o caminho da dor, porque esse receptor estimulou. Então, isso é uma dor nociceptiva. Agora você me pergunta, mas e quando a gente sente dor sem machucar? Opa, então você não estimulou nenhum receptor na pele, mas você sente dor. Um exemplo é a dor, por exemplo, do nervo ciático, a dor de uma hérnia de disco. Você não bateu, mas você, por exemplo, tem uma irritação de algum nervo. Então, quando você irrita alguma parte do nervo do teu corpo, essa irritação caminha até a tua coluna, vai para o teu cérebro, identifica a dor, tá? E você tem o quê? Uma dor neuropática. Neuropática. Então, uma dor neuropática é uma dor quando tem alguma irritação, uma alteração em algum nervo. Uma dor nociceptiva é quando você tem uma dor, quando você faz uma lesão em alguma parte do corpo, é mecânico. Né? E tem a dor mista. Por exemplo, você está andando de bicicleta, cai, tá? Fratura uma vértebra da tua coluna e um pedacinho desse osso aperta teu nervo. Então você tem as duas dores. Você tem a dor da batida e tem a dor que o pedacinho de osso machucou teu nervo e irradiou a dor. Então você tem uma dor mista, você tem uma dor nociceptiva e uma dor neuropática. Tá? Agora,
você já deve ter, né, ouvido, né? E quando você não tem a lesão, não tem a alteração no nervo e você sente dor? A gente chama isso de dor nociplástica, tá? Então, o estudo da dor, você precisa se aprofundar muito para saber a causa. O que é essa dor nociplástica? É quando você não tem batida, não tem lesão, você não tem alteração do nervo, mas sente dor. Quer um exemplo? Tá? Exemplo bem grosseiro, mas de fácil entendimento. Vamos supor, Arivan, que infelizmente você está aqui, você sofre um acidente, né? E pá, você é atropelado por um trem. Infelizmente, perdeu um membro, perdeu uma perna direita. Certo. Tá? Você fica sem esse membro. Tá? Então, quando você tem a tua perna, tá dormindo, chega uma abelha lá e dá uma picada, uma formiga dá uma picada na ponta do teu pé, você dormindo. O que você faz? Você está dormindo, de olho fechado, você, no teu instinto, no teu reflexo, você vai lá e dá um tapa no teu pé para tirar o bichinho. Mas por que você fez isso? Como você fez isso? Porque você já tem na tua memória a localização do teu pé. Quando você foi lesado pela picada, esse estímulo de dor nociceptiva ali caminhou pelo nervinho do teu pé, coxa, chegou na tua coluna, chegou no teu cérebro, sentiu a dor e pá, e o teu reflexo, você bateu a mão. É automático. É automático. Então, a picada da formiga ou da abelha ali foi uma dor nociceptiva, fez a lesão do pé. Agora, me diga uma coisa. Você infelizmente perdeu um membro. Você está lá dormindo e acorda com uma dor como se fosse uma picada no teu dedão. Naquela perna que foi amputada. Naquela perna que você não tem. Tá. Você vai chamar o paciente, a pessoa que está reclamando de... É louco? Maluco? É tratamento psiquiátrico, psicológico, não está batendo bem né? Da cabeça? Da cabeça? Não, isso é real. É real? É real, porque você tem a localização da tua perna na tua memória. Foi gravado lá. Você perdeu, aonde você perdeu o teu membro, a partir do momento que a gente chama de coto, ali continua o caminho da onde era o teu pé e vem para a tua coluna o teu estímulo. Então, se você tiver qualquer estímulo, tá, aqui no coto, nesse nervinho que continua, você... Dependendo da parte ali do nervo, né, que for estimulado, tá, você vai sentir dor no teu pé, no teu tornozelo, na tua perna, no teu joelho, só que você olha, mas não tem. Seria um tipo de uma dor fantasma, mais ou menos assim? É o que o pessoal chama de dor fantasma. Dor fantasma. Tá? É a dor... Aí isso pode acontecer, por exemplo, que a pessoa amputou o dedo ou uma mão, ele também tem essa mesma sensação. Exatamente. Mas o que leva a isso, Ricardo? Então, isso a gente chama isso de dor nociplástica. Dor nociplástica. Tá, por quê? Porque eu vou explicar, né, que existe, tá, a dor aguda, a dor crônica. E existe a dor que de tanto você já sente essa dor, ela se cronificou e ficou cerebral. Aí que nós vamos conversar, né, por que você tem essa dor crônica, toma determinado medicamento e não melhora. Não tem efeito. Por quê? Porque existem analgésicos para uma dor nociplástica, que é quando você machuca. Certo. Existe medicamentos analgésicos para dor neuroplástica, né? Dor neurológica, né? Que você vai tratar o caminho do nervo. Existem remédios para dor, para você tratar a dor cerebral. Por exemplo, se você tomar um remédio para uma dor de lesão mecânica, quando a dor é cerebral, não vai funcionar absolutamente nada. Não vai ter... Não adianta, não vai funcionar, Arivan. Então, às vezes não é o medicamento que não funciona. Talvez o mecanismo de ação desse medicamento não é para o tratamento da tua dor. Porque a dor, nós podemos... Essa sua explicação, eu que sou leigo, o telespectador também em casa, porque nós que somos leigos, dor para nós é uma coisa só. Então, eu estou com dor, eu não quero saber, eu quero que o senhor me dê um remédio para dor. Sim.
doutor, eu estou com uma dor nas costas, aí você pede, ela faz, ó, você está com uma hérnia de disco. Aí o médico vai dar um remédio para curar a dor da hérnia de disco. Esse é o caminho, Ricardo? Pois é, mas a hérnia de disco, ela está te causando que tipo de dor? Pois é. Aí... Se é uma dor mecânica, é um tipo de medicamento. Se é uma dor, tá, neuropática, tá, é outro tipo de medicamento. Se é uma dor mista, tá, aí nós vamos discutir o que é uma receita multimodal. Multimodal. O que é uma receita multimodal? Por que muitas vezes você vai num médico, ele fala, você vai tomar esse medicamento para isso, esse medicamento para isso e esse medicamento para aquilo? Porque uma receita multimodal, tá, ela está sendo uma tendência maior no tratamento da dor. Por quê? Para você, primeiro, não receitar um medicamento só com dose alta. Então, a receita multimodal, você receita vários medicamentos com a dosagem menor para fazer menos efeitos adversos da dosagem concentrada do remédio. Efeitos colaterais, no caso. Exatamente. Tá? Então, você tenta diminuir a dosagem, mas potencializar o efeito agregando medicamentos de baixa dosagem. E aí você vai, o que a gente chama de titulando a capacidade de reação do paciente. Então, volto a repetir aqui, a dor, ela é muito individual. Não se trata, tá, a dor da mesma forma, nas mesmas, né, o mesmo tipo de dor, nas pessoas. As pessoas são diferentes. Um exemplo, o marido tem uma dor no joelho. Sim. E a mulher também tem. Sim. A mesma dor, a dor por uma artrose, vamos dizer. Sim. Dizer que existe um regulador, né? Uma dor do seu José é uma, da Maria é outra. Ó, às vezes não é o mesmo remédio. A grande maioria das dores, tá, principalmente em ortopedia, é a dor miofacial. Miofacial. Dor muscular, postural, mecânica. Tá? Então, por isso que muitas das vezes, tá, eu tomei um remédio que o fulano me deu e funcionou legal. Certo. Por quê? No grande percentual, as dores são semelhantes, porque 80% a 90% das dores são miofaciais. Então, aquele remédio vai funcionar. Agora, talvez a dosagem para você foi suficiente, para mim não é. Então, uma coisa que eu questiono muito, tá, com as pessoas que estudam a fabricação de medicamentos é o seguinte, Arivan, tá? É muito comum, tá, você chegar no médico, ele fala, toma esse comprimido tantas miligramas 8 em 8 horas. É para isso. Aí chega outra pessoa, talvez com 20 quilos a mais, tá, 15 centímetros a mais, tá, uma massa corporal maior, aí o médico, é o mesmo tipo de problema. Aí você dá o mesmo remédio e fala, toma esse remédio, um comprimido 8 em 8 horas. Mas espera aí. Primeiro, tá, talvez o teu metabolismo seja diferente do meu, que eu tenho certeza que é. Então, muitas vezes, tem alimentos que você digere mais rápido do que eu. Claro. Então, provavelmente, tem medicamentos que você metaboliza mais rápido ou mais lento do que eu. Se você tem uma superfície de massa, tá, corporal, por exemplo, você tem 85 quilos, eu tenho 70, por exemplo. Tá? Por que é dado o mesmo remédio, o mesmo comprimido, a mesma dosagem? Para dois pesos diferentes. Pesos e medidas diferentes. E metabolismo diferente. Então, aí ainda existe um grande desafio. Tá? Eu acho que a dor é individual e você tem que tratar as pessoas de forma individualizada. Cada caso é um caso. Mas se você trata de forma individualizada, os medicamentos também não são iguais. Muito bem colocado. Bem, nós temos um intervalo rapidinho, Ricardo. Essas colocações são importantes para as pessoas que estão em casa e que alguns deles têm um amigo ou um familiar que tem uma dor crônica e que às vezes toma remédio e não tem resultado. O melhor é procurar uma pessoa que entende dessa área para poder conversar, avaliar, faz uma anamnese profunda, porque não é só dar um remédio anti-inflamatório, um remédio para dor. Como disse o doutor Ricardo, tem que fazer uma pesquisa para saber direitinho como abordar esse paciente e como medicá-lo. Porque também, o Ricardo vai falar no próximo bloco, uma dor crônica não se
cura da noite para o dia. De repente, não sei se tem um tempo para poder recuperar a qualidade de vida do portador dessa dor. E qual a importância da dor na depressão? Esse é um outro assunto também que é interessante. Nós vamos ao intervalinho rápido, nós voltamos em instantes com o nosso convidado de hoje, Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista, especializado em coluna e também na área da dor. Instante só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando com o Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista. Você já ouviu falar no Clube Social Saúde? Se você não viu falar, e é um clube muito conhecido na cidade, você deveria se informar sobre as vantagens de ser associado ao Clube Social Saúde. Está aí na telinha para você ver o telefone, você pode fazer contato e fazer parte deste clube. Acesse clubesocialsaude.com.br. Você vai ver as vantagens que você vai ter se associando ao Clube Social Saúde. Vale a pena, eu garanto. E assina embaixo. Clube Social Saúde. Um clube de vantagens para você e para sua família. Dr. Ricardo Miyamoto, o que tem a ver depressão com a dor? Tem muita coisa a ver? É muito interligado. Olha só, quem é subtratado numa dor aguda vai se tornar uma pessoa com dor crônica. Tá? Existe um trabalho europeu, tá, que diz o seguinte, tá? Geralmente, tá, as pessoas com dor crônica tratam até melhorar durante 7 anos a dor crônica. E em torno de 20% das pessoas com dor crônica ficam 20 anos com a dor. Nossa! Imagine você tratar a dor. Imagine você conviver com uma dor 7 a 20 anos, com uma dor maltratada, ou mesmo uma dor bem tratada, mas você com dor. Tá? Você se torna uma pessoa antissocial, você se torna uma pessoa chata, você não quer mais sair, você não tem vontade de fazer nada pela dor. Né? O que leva a isso? Você ficando antissocial, uma pessoa chata, tá? Você entra numa lacuna de tristeza. Você fica triste, eu tenho dor, não consigo fazer nada, não consigo viajar, não consigo sair, não consigo passear e tenho insegurança para sair para passear. Porque se eu pegar um carro, um ônibus ou uma viagem mais longa, tá? E se a minha dor recidivar de uma forma intensa? Né? Então gera insegurança. Essa insegurança gera tristeza, gera mal-estar e começa a gerar depressão, tá? Porque você se sente muito inútil. Tá? Então tem uma ligação muito forte, tem. Ricardo. Então, tanto é que o tratamento da dor crônica inclui antidepressivos. Inclui? Analgésicos, relaxantes, antidepressivos. Né? E muitas vezes, quando a dor se torna muito forte a nível cerebral, você utiliza o que a gente chama de medicamentos coadjuvantes na receita multimodal. Você utiliza medicamento para dor, analgésico, você utiliza relaxantes musculares, você utiliza antidepressivos e você utiliza anticonvulsivantes. Então, se você vai tratar uma dor crônica e dar um medicamento anticonvulsivante para o paciente, converse muito bem com o paciente. Por quê? Esse médico é louco. Eu fui reclamar de dor, ele deu um remédio para convulsão. Mas a convulsão, o anticonvulsivante, ele vai atuar a nível cerebral. Porque a tua dor já se tornou cerebral. Ela não é uma dor mais de ferida, de cicatrização. A tua dor já se cronificou. Então, você precisa de um medicamento a nível de sistema nervoso central. Senão você entra em depressão. Afeta o cérebro. Exatamente. Agora, doutor Ricardo, existem pessoas que são viciadas em anti-inflamatórios e remédios para dor. Tá. Se automedicam e tomam... A dor começa, toma aquele remedinho. A dor começa, toma aquele remedinho. Tá. Mas aí a dor está sempre voltando. Essa recidiva, Ricardo, e esses remédios de uso contínuo,
Combinam? Aqui tem uma coisa muito importante, né? Duas coisas muito importantes. Né? Uma, diferenciar o que é você se automedicar, o que é uma dependência física de um medicamento e o que é um vício de medicamento. Isso é importante. Então, primeiro, existe para você classificar a intensidade da dor uma escala da Organização Mundial de Saúde, que é uma escada da dor. Atualmente ela tem 3 degraus. Degrau 1, dor leve. Degrau 2, dor média. Degrau 3, dor forte intensidade. E está surgindo o degrau 4, que são dores refratárias a qualquer tipo de medicamento. Isso quer dizer o quê, Ricardo? O seguinte, que no degrau 1, você dá medicamento simples. Certo. Não controlado, analgésico, anti-inflamatório simples. Tá. No grau 2, dor média, você já dá, além de um analgésico médio, você já dá um opioide médio. Né? E grau 3, você já dá medicamento forte, que é a morfina, associada a um opioide forte. Né? E ainda os coadjuvantes. Né? E no grau 4 é quando o paciente não respondeu a nenhum tipo de medicamento e continua com a dor. Aí você passa para o degrau 4, que você vai precisar fazer algum procedimento, talvez mais invasivo, para tratar essa dor. Não medicamentoso. Aí já vem os procedimentos médicos até de invasão. Cirúrgicos, no caso. Cirúrgicos, podendo ser de invasão mínima, tá? Minimamente invasivos, ou algum procedimento de cirurgias maior. Né? Então, primeiro você tem que saber isso. Classificar e colocar a dor no seu devido degrau. Depois, saber o tipo de dor, qual a causa dessa dor. Né? E depois, você saber se a pessoa precisa realmente de qual medicamento. E vamos falar então agora da dependência física e do vício. A dependência física de um medicamento é quando você toma ele corretamente, de acordo com a prescrição médica, né? E você para de tomar esse remédio, o teu corpo que estava acostumado com esse medicamento, em 24 a 72 horas, ele vai falar, opa, você não me deu remédio agora. Então você sente um pouco de tontura, um pouco de náusea, dor de cabeça. Isso é dependência física do medicamento. E para você evitar a dependência física do medicamento, lógico, você tem que ter uma orientação médica de como retirar gradativamente o medicamento. Não é da noite para o dia. Por exemplo, os medicamentos fortes, controlados para dor, opioides, você não pode falar, melhorei, acabou o remédio, não vou mais tomar. Não. Você está tomando, fazendo um tratamento, você vai, dependendo do medicamento, você faz a diminuição gradativa. A cada 2, 3 dias, você diminui 20%, 30% da dosagem, dependendo do medicamento. Aí você evita a dependência física do medicamento. Isso não é doença, isso é normal. Agora, o que é um vício? O vício é quando a pessoa tem impulso, tem aquela vontade compulsiva de não respeitar o horário. Por exemplo, você tem um medicamento para tomar 12 em 12 horas. Não, vou tomar 2 agora e 4 em 4 horas você já está tomando automaticamente. Então, você não tem dependência física. Isso não é bom, né, Ricardo? Você já tem um vício. Um vício. O vício é aquela vontade de você querer tomar o remédio, mas às vezes você não está nem com dor. Mas você precisa fazer o gesto de tomar o medicamento em 2 comprimidos ao invés de 1, 3 comprimidos ao invés... E aí? Aí você instalou um vício desse medicamento em você. Aí é complicado, porque você vai ter que tratar o vício e depois a dependência física. Aí você tem 3 problemas. A dor, que causou o desconforto que levou você ao médico, para o médico dar um remédio para dependência física. Sim. E tem outro problema, que é o vício que você contraiu por ter gostado do remédio, entre aspas. Então, é evidente que a indústria farmacêutica está muito atenta nisso. Então, hoje, medicamentos para dor crônica, dor forte, nós já temos medicamentos que são controlados.
mas a própria indústria farmacêutica já tomou esse cuidado. Então, são medicamentos que, se você abrir ele perde o efeito. São medicamentos que, se você tentar tirar a cápsula, né, e pegar o pozinho, ele perde o efeito, perde a ação. E esses medicamentos para dor, você toma um comprimido e a maioria, eles chamam de retard ou DL, liberação lenta. Você toma um, tá, ou dois, não adianta, vai liberar lentamente. Não é imediato. Não vai dar aquele barato. Tá? Vai dar aquela liga. Tomar 3 comprimidos, você fica fora da casinha, bacana. Então, a indústria farmacêutica está atenta nisso. Tá? Porque um dos países que tem maiores problemas com medicamentos, opioides, morfina, são os Estados Unidos. Os maiores consumidores. De opioides. Opioides, tá? né? Então, até chegar, né, esses medicamentos aqui no nosso país, passa pela vigilância, passa pela ANS, passa pela Anvisa, no maior cuidado, tá, de não aprovarem medicamentos que têm pico altíssimo, tá, em poucos minutos de ação. Então, a maioria tem uma liberação lenta, que se você fizer alguma lesão, tá, ou desestruturar a cápsula ou o comprimido, ele perde o efeito. Agora, Ricardo, muitas pessoas às vezes reclamam, eu tomei, o médico me receitou um medicamento, chegando onde você que está explicando aí, e ele demora para fazer efeito. Então é esse o detalhe. Tá. Se ingere o medicamento, ele demora para poder... Então, tá. Quem vai prescrever, que no caso é o médico, né, ele precisa explicar... Ficar atento nessa questão. Ele tem que explicar para o paciente, que esse medicamento vai ter ação lenta. Então, esses medicamentos que têm ação lenta, você vai precisar titular, tá, essa dosagem para a pessoa. Por isso que eu falo de novo, a dor é individual. Para cada caso. Então, Arivan, eu vou começar com você esse medicamento, eu vou começar essa dosagem mínima, tá? Só que eu preciso entender como o teu corpo vai responder a esse remédio. Vai reagir. Então, a cada 2, 3 dias, você vai me avisar como é que você está para eu aumentar, porque tem um limite a concentração desse remédio. Eu vou começar com você com uma dosagem baixa, tá? Mas tem um limite. Então, eu posso ir trabalhando com uma margem de segurança. Agora, com certeza, a dosagem em você vai ser diferente do fulano, do outro e do outro com o mesmo problema. Cada caso é um caso. Cada caso é um Doutor caso. Ricardo, é claro que você... formado em ortopedia, especializou-se na área de coluna, e você recebe na sua clínica, todos os dias, pessoas reclamando de dor lombar. Sim. Dor lombar, acredito eu, que é uma das dores mais comuns que o ser humano reclama. Eu não sei se existe uma estatística com relação a isso. O tratamento da dor, para quem tem dor lombar crônica, é difícil para tratar? Primeiro, tem que saber o diagnóstico da dor lombar crônica. Certo. Tá? A maioria das dores é o que eu falei, é miofacial. É muscular, postural, ergonomia de trabalho, esforço inadequado, sobrepeso, sedentarismo, né? Então, tudo isso, né? Então, além disso, tem o fator emocional, psicológico, estresse, né? Está muito em moda aí o excesso de trabalho, né, Arivan? O Burnet, né? Então, o médico precisa estar muito atento a isso, né? Agora, dor lombar crônica. Bem, então, a fase de cura, a fase aguda, se passou. Já passou. Passou 3 meses, já é uma dor crônica. Então, agora nós vamos tratar uma dor crônica. Tá? Se você for analisar aquela escada da dor, tá? Degrau 1, 2, 3... Quando é uma dor muito forte, dor aguda, tá? Você começa do 3º degrau para baixo em relação aos remédios. Então, você tem uma dor muito forte agora, Arivan, eu já vou dar um remédio muito forte já para eliminar a sua dor. Tá? Então, vem do 3º degrau para baixo. Eu vou diminuindo a capacidade de analgesia do remédio. Agora, a dor crônica é aquilo que eu falei, é o contrário. A dor crônica, eu vou dar um remédio, tá, para você, eu preciso conhecer direito essa tua dor crônica e aí eu vou aumentando a dosagem do remédio até anular essa tua dor e tratar. Como é que o médico especialista, como você é na dor, consegue descobrir ou consegue
chegar no âmago da coisa e dizer, essa é uma dor crônica. Tá. Então, academicamente, dor crônica é acima de 3 meses. A pessoa está 3 meses com a dor. Exatamente. Passou. Ah, doutor, eu tenho uma dor há meio ano. É uma dor crônica. Tá. Ah, doutor, eu estou com uma dor aqui há 2 meses depois do futebol. É uma dor aguda. Depois do jogo, dá dor. Depois, levou uma pancada, acordou com dor, é uma dor aguda. Tá, mas essa pancada que eu levei foi há 1 mês atrás. Tá? Mas pensei que fosse melhorar, não melhorou, eu vim aqui, né, averiguar. Ainda é uma dor aguda. Ainda é aguda. Até 3 meses. Aí você fala, ano passado eu sofri um acidente, tá? Fui no pronto-socorro, me tratei, tomei remédio. Tá? Ela melhorou, mas não melhorou tanto. Tanto é que eu vim aqui hoje, depois de 1 ano, tá? Porque ela ainda me incomoda. É dor crônica, foi maltratada. No começo foi mal abordada. Talvez não foi maltratada, foi subtratada. Talvez o medicamento, o tratamento, foi pouco. A dosagem medicamentosa, o tratamento, a reabilitação foi subtratada. Então, a maioria da dor, né, dos pacientes com dor crônica, são dor aguda subtratada. Então, a gente faz, na dor aguda, dá-lhe um medicamento específico e vai diminuindo a dosagem, para tirar a tua dor. Na dor crônica, a gente vai titulando. O que é titulando? Começa no medicamento uma dosagem mínima ou adequada para você e vamos titulando, vamos chegando a uma concentração aonde é ideal para você. Cada caso é um caso, Ricardo. Cada caso é um caso. Agora, as dores de coluna são as que mais incomodam as pessoas, né, Ricardo? Diz o trabalho de levantamento científico que 80% das pessoas do mundo vão ter um episódio. 80%? Um episódio. E que, fatalmente, tá, na indústria, tá, mecânica, onde o trabalhador é mais trabalhador braçal, tá, quase que 100% dos trabalhadores vão faltar no mínimo 1 dia por dor na coluna. A dor na coluna é de fácil tratamento? Ela, como você falou há pouco, que quando se torna crônica fica um pouco mais difícil. Ela, por exemplo, um bico de papagaio, tá, como se fala, né? O famoso bico de papagaio. Isto. Olha, a dor crônica, quando você já sabe a causa, tá, o tratamento, na teoria, é muito fácil. É objetivo. É muito fácil. Agora, você tem disciplina para cumprir o tratamento? Aí é que está a questão. A maioria dos pacientes são indisciplinados. Tá? Por exemplo, o que causa uma dor, uma hérnia de disco? Tá? Quem já tem uma hérnia de disco? Tá? Sobrepeso, sedentarismo, má postura, né? Falta de reforço muscular, né? Atividade física contínua, né? Controle, controle. Né? Então, existe tratamento, existe controle, mas você tem que ser disciplinado. Você observa que as crises de dor, as reagudização, as pioras de dor crônica é quando o paciente desleixa. Ah, eu estava fazendo continuamente minha atividade física, faz 3 meses que eu parei. Ou eu estava fazendo meu pilates, meu RPG, né? E deu a pandemia, agora é muito comum, né? Na pandemia todo mundo parou, né? Ganhou peso, atrofiou a musculatura que estava bem reforçada, né? Está com sobrepeso e muitos estão trabalhando em casa. E a ergonomia do trabalho em casa deixa muito a desejar. Não é o mesmo de uma academia acompanhada por um profissional. Né, e o pessoal que está fazendo o home office, né, estão trabalhando em casa, o equipamento de trabalho que eles estão fazendo em casa é a mesa de cozinha e a cadeira da cozinha. Muitas vezes. Grande maioria. Né? Poucas empresas adaptaram a ergonomia correta para a pessoa trabalhar em casa. Muito bem, nós temos um intervalo comercial, é o último do programa. No próximo bloco, o Dr. Ricardo vai falar um pouquinho mais sobre a coluna e dores consequência. Eu achei interessante a colocação que o Ricardo falou, agora no final desse bloco, sobre as pessoas que não seguem corretamente a orientação que o médico lhe passa. Muitos acreditam que o remédio vai resolver o problema da dor. Será que o remédio sozinho, indicado por um especialista em dor para tratamento, por exemplo,
de uma hérnia de disco, o remédio sozinho vai resolver o problema? O Dr. Ricardo responde essa pergunta e o bate-papo continua no próximo bloco após o intervalo comercial. Instante só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. O tempo passa rápido, é o último bloco. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista especializado em coluna e também na área da dor. Ricardo, eu achei interessante esse bagulho aqui. Modelo de coluna? É um modelo de uma coluna, né? Vamos colocar assim, né, Zé? O Ricardo, como nós falamos em dor e nós falamos de coluna, eu olho para uma coluna como essa aqui, que é um modelo, e fico imaginando uma pessoa de 40 anos de idade, que hoje a média de idade é 77, 76, né, Ricardo? Sim. E que não dá devida atenção à questão postural, acha que os 40 anos vai ser eterno. Essa pessoa vai adquirir, com o tempo, vai adquirindo vícios de uma postura e vai ter um desvio na coluna, vai ter um desgaste. E a hérnia de disco é o maior problema ou tem outros piores do que a hérnia de disco, Ricardo? Então vamos lá. A coluna vertebral, você olhando ela de frente ou de costas, ela precisa ser retinha. Tem que estar reta. A coluna vertebral, sendo vista de lado, ela precisa ter uma curvatura fisiológica. Quando eu falo curvatura fisiológica, é uma curvatura normal. No pescoço, nós chamamos isso de lordose cervical. É uma curvatura virada para frente, trás, né? Assim. Isso. Na região das costelas, a gente tem uma cifose, que é uma curvatura assim. E na lordose, na coluna lombar, uma lordose. Então, a coluna vista de lado, ela tem as curvas normais. Isso gera a harmonia da coluna. Tá? Qualquer modificação nessas curvas vão alterar o centro de gravidade da pessoa. Um exemplo para você entender o que eu estou falando de centro de gravidade. Uma pessoa normal fica assim. Uma gestante, ela começa a ganhar peso e a criança começa a se desenvolver. Então, a barriga dela começa a ir para frente. Se ela não modificar a curvatura da coluna, ela vai cair para frente. Certo. Então, o que acontece com a gestante? Ela modifica a curvatura dela para trás, ela anda um pouquinho mais com as pernas abertas para o centro de gravidade dela ficar no meio. Senão a gestante cairia para frente. Exatamente. Mas como ela modifica essa curva, é muito comum a gestante sentir dor lombar. Por quê? Porque modificou a curva. Então, isso é uma dor miofacial da gestante. Tá? Mas por que muitas gestantes não têm dor quando modifica, chega no 8º, 9º mês? Por quê? Porque a natureza ela é sábia. Tá? A gestante, ela produz o hormônio da gestação que faz a musculatura relaxar para não doer e automaticamente preparando a mulher para o parto. Porque você tem que ter uma musculatura bem relaxada para ter um parto normal. Agora, interrompendo, por que o barrigudo tem dor nas costas e a mulher grávida não tem? Porque ele não produz hormônio? Ele não produz hormônio. Mas produz a barriga. E a gestante, ela vai ter o aumento do abdômen e a curvatura alterada do 4º ao 9º mês. O barrigudo vai ficar barrigudo dos 30 anos aos 70, 80. E o barrigudo, Ricardo, ele vai ter problema de coluna? Aí o que acontece com o barrigudo, né? Ele alterou a curvatura. Então o que acontece? Nós temos no meio dos nossos ossos o disco intervertebral. Certo. Ele tem duas funções: de estabilizar a coluna e amortecer impacto. Então, se ele modifica a curvatura, ele começa a apertar o disco em áreas, superfícies diferentes do que era comum. Ele não distribui mais de uma forma uniforme o peso dele no disco. Então, ele aperta mais na frente ou mais do lado. E o que acontece? Pega um sanduíche e aperta só de um lado. A maionese não vai sair para o outro?
Ao contrário. Quando a maionese sai para o outro lado, é a famosa hérnia de disco, porque o disco saiu do outro lado. Mas ele pode voltar ao normal, Ricardo? Tá? Até pode. Então eu vou até te explicar por que a hérnia de disco é mais comum em jovens e adultos jovens. Tá? Por que criança, tá, pode até ter hérnia de disco, mas nunca reclama de hérnia de disco? O idoso quase não tem hérnia de disco. Por quê? Tá? Na criança, o disco ele é muito gelatinoso, é mole. Então, por mais que você aperte, pule, quando ele migra, tá? Ele não dói quando ele encosta em alguma estrutura. No velho, tá? Esse disco já está muito desidratado, degenerado, ressecado. Então, ele quase não migra, mas ele perde a mobilidade. Por isso que o idoso tem menos mobilidade. Agora, no jovem e no adulto, esse disco aqui, ele é uma gelatina mais endurecida, uma borracha amolecida. Então, quando você sofre um impacto, pula de uma escada, pula de um muro, tá? Te dá aquele choque e a dor aguda. Porque o disco, ele é uma borracha úmida, mais dura. Então, quando ele encosta nessas terminações nervosas, te dá uma dor assim, lancinante. Insuportável. Tu né? pede, né? Tu chora de dor. Tá? Então, a hérnia de disco ela é muito comum em adultos jovens até entre 18, 20 anos a 40, 50 anos de idade. A partir dos 50 diminui muito. Por quê? O disco começa a se desidratar, envelhecimento. Isso é normal? É normal na cadeia natural da nossa evolução. Mas hoje a medicina está muito apurada tá? No que a gente chama de tratamento de regeneração celular. Tá? Tanto é que você vê que nas cirurgias plásticas, estéticas, tá? Tem milhões de cremes rejuvenescedores, né? Tá? Ácido hialurônico, colágeno. Tá? No disco e na parte óssea, a medicina também está muito atenta. Então, tem já hoje medicamentos, tá? De estudos, né? Para fazer com que esse teu disco não degenere mais, Arivan. Que você continue saudável com o disco. Por quê? Por que você, com 20 anos de idade, você tem 1,80 m e você com 55, 60 anos de idade, você tem 1,77 m? Porque o teu disco, ele foi desidratando. Você vai encolhendo. Você vai perdendo milímetros em cada disco. Por isso que você encolhe. Isso é um mistério que muita gente não sabe, né, Ricardo? Tá? Então, mas você perde estatura porque os teus discos estão desidratando, degenerando e você vai perdendo altura e mobilidade. E você vai ficando um anciãozinho. Velhinho. Esse é o desafio da medicina regenerativa atual. Doutor Ricardo, falando sobre comportamento, você tem pacientes que seguem direitinho a cartilha e você tem pacientes que não seguem a cartilha. No seu cartel, você tem anos de medicina. Eu acredito que você deve ter um escopo lá daquilo que você faz. Os seus pacientes são pacientes que levam a sério quando você fala, nós vamos iniciar um tratamento, você vai ter que fazer tudo isso aqui, você volta em 3 meses para nós ver como é que você vai se comportar. O pessoal tem que se comportar direitinho, Ricardo? É assim. Qual é o índice? Tá. Eu não tenho como mudar tá, a maioria do comportamento natural do ser humano. Concordo. Tá? Quando a pessoa não tem sofrimento nenhum, é muito fácil ela não ser disciplinada. O que eu observo é que as pessoas que realmente sofreram, tiveram dor, escaparam por um fiozinho de um procedimento cirúrgico, essas pessoas são disciplinadas. Tá? Elas não querem sofrer de novo. As pessoas que foram operadas, né, um percentual muito bom continua se cuidando. Agora, é incrível que é o comportamento humano. Pessoas que foram operadas e ficaram boas, né, começam a ficar indisciplinadas novamente. Correndo um risco? Eu posso falar que você comparar uma pessoa que teve um infarto, né, colocou lá 1 ou 2 stents cardíacos, né, ficou bom, está jogando futebol, tudo. Pô, quantas pessoas dessas você não vê que a pessoa começa a ganhar peso novamente? Começa a fumar, Ivan. Entende? Doutor, eu posso fumar? Poder pode. Mas não é legal. Não é aconselhável. Você tem uma hérnia de disco? Doutor,
eu estou com sobrepeso, eu sei, mas isso faz mal? Não é aconselhável. Tá? Você vai ter uma predisposição maior de aumentar a tua hérnia, aumentar as tuas crises e complicar teu problema. O remédio não é a solução, né, Ricardo? Remédio não é a solução. O ideal é você chegar num ponto onde o remédio seja totalmente dispensável. O remédio, a gente utiliza ele para tirar o paciente da dor, da crise, do sofrimento, para dar tempo para a gente tratar a causa. Porque o remédio não trata a causa. O remédio, ele é paliativo, ele trata a dor. A gente classifica a dor, vê o nível da tua dor e vamos dar um remédio para tirar você do sofrimento, fala, tiramos você do sofrimento. Agora vamos tratar a causa com tempo, tranquilidade. Ou tipo assim, o remédio é como se fosse um coadjuvante na história da vida. Exatamente. Do problema. Exatamente. E a pessoa é o ator principal, ele que vai editar. Medicamento forte para dor, principalmente opioide, não é aconselhável você utilizar mais do que 3 meses. 3 meses. Uma coisa muito importante aqui, tá, que eu gostaria de ressaltar, que eu me lembrei agora, tá, é o uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Esse é um problema sério, né? Anti-inflamatório não é tratamento de dor. Anti-inflamatório, se você não for utilizar com indicação médica, o anti-inflamatório, de longe, ele é um dos principais causadores de insuficiência renal, né? Não tenho aqui nenhum urologista, nenhum nefrologista, mas eu acho que eles vão concordar comigo. Já falamos sobre isso. Por quê? Tá? O profissional que usa indiscriminadamente, né, o anti-inflamatório, ele precisa fazer um controle hepático e renal do paciente, porque o anti-inflamatório ele causa lesão. O uso acima de determinado período. Tá? Normalmente, quando você vai usar um anti-inflamatório, tá? Quando não é uma doença inflamatória, de 7 a 10 dias no máximo. Não mais do que isso, Ricardo. Você observa pacientes utilizando anti-inflamatório, tá? 2, 3 meses, de uma forma indiscriminada. Não faça isso. O anti-inflamatório não trata a dor. Não, o anti-inflamatório, se ele for utilizado de forma contínua, só com controle médico e o porquê que está usando esse anti-inflamatório. E por tempo determinado, Ricardo. O anti-inflamatório, ele causa alteração gástrica, alteração hepática, muita alteração renal, tá? Úlceras gástricas, né? E alteração da coagulação do sangue. Então, tem gente que utiliza anti-inflamatório indiscriminado, tá? Que pode ter um AVC. Tem gente que usa anti-inflamatório indiscriminado que pode ter um infarto. Tá? Agora, você descobrir que você teve um AVC ou um infarto por anti-inflamatório, aí já começa a ficar mais difícil. Porque você, às vezes, fez automedicação e ninguém está sabendo disso. E pessoas que têm problemas, vamos supor, inflamação, um problema na coluna e tal, às vezes se entope de anti-inflamatório sem conversar com o médico, achando que está fazendo um bom negócio. E, na verdade, não está. Não, anti-inflamatório não é remédio de tratamento de nenhuma doença sem a indicação médica. Tá? Não tome anti-inflamatório assim, indiscriminado, nem se automedique com anti-inflamatório. Muito risco. Ricardo, temos um minutinho para encerrar. Atividade física ajuda a combater a dor? Atividade física, tá, bem orientada de acordo com a fase e condição de cada pessoa. Tá? Agora, não pegue 15 pessoas, coloque numa sala de crossfit, eu vou falar porque crossfit Moda. É muita lesão, coloque os 15 numa sala e o mesmo exercício para os 15, colocando a vozinha, o rapaz, a moça, tá? Fazendo todos os mesmos exercícios. Não é assim. A atividade física é extremamente indicada, de acordo com a capacidade e fase de cada pessoa. A pessoa que quer praticar uma atividade física, antes devia conversar com o médico, Ricardo? Com um médico cardiologista, com um pneumologista e um ortopedista. Fazer uma triagem para saber Exatamente. que tipo de atividade, por quanto Sem tempo e os resultados. Sem dúvida. Faz a diferença. Toda a diferença. Ricardo, obrigado pela sua presença. Isso. Um grande Eu que abraço. agradeço, Arivan. Muito bem, conversei com o Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista especializado em coluna e também na área da dor. O Dr. Ricardo trabalha no Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Um grande abraço a todos, uma boa semana e não esqueça, viu? Procure fazer o melhor, procure fazer o certo, porque o certo ainda é o certo. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau!